alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que se encontra no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá os irmãos encontrarão o nosso texto de apoio e os slides correspondentes. A nossa tarefa aqui, a nossa proposta, não é repetir o texto da revista, porque os irmãos já leram a revista, já leram o texto de apoio, já assistiram ao vídeo do comentarista. Aqui a nossa proposta é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E para isso nós elaboramos um texto e nós estamos aqui expondo este texto para os amados irmãos. Então alguns irmãos têm dificuldade em acompanhar o raciocínio. Então vejam, leiam o texto tem a ordem que nós estamos aqui apresentando aos irmãos, aos slides também, que tornam isto mais claro ainda, e aí os irmãos poderão acompanhar com facilidade a nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também disponibilizamos textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Escola da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias tanto da faixa etária dos adultos como da faixa etária dos adolescentes. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. O irmão também é nosso convidado a comparecer pessoalmente a essa reunião que é aberta a todos os que amam a palavra de Deus. Ela se realiza no templo sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Neste 4º e último trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando a doutrina bíblica do homem, a antropologia teológica. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor nas Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje nós estamos no 2º bloco do trimestre. O trimestre é Corpo, Alma e Espírito. Nós já tivemos as lições a respeito do corpo e agora estamos tendo as lições a respeito da alma. E hoje, na penúltima lição deste bloco, nós vamos estudar na lição de número 8, Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Hoje nós vamos falar da segunda faculdade da alma, que é a sensibilidade. A alma tem 3 faculdades: o entendimento, ou o intelecto, ou razão, que é a alma pensa, e falamos dos pensamentos na aula passada. Hoje nós vamos falar dos sentimentos, da sensibilidade. E aqui nós vamos falar que a alma sente, é a sensibilidade. E aí nós vamos falar das sensações, das emoções e dos sentimentos. E também a alma deseja, a alma quer.
é sobre a vontade, que será o tema da nossa próxima lição. Então, hoje nós vamos falar sobre a sensibilidade humana. Existe um conceito, e nós já dissemos na semana passada, que a nossa civilização, a civilização ocidental, ela tem como um dos pilares a cultura grega, mais precisamente a filosofia grega. E a filosofia grega, ela, como toda filosofia, ela privilegia a razão, o entendimento. Então, nós temos uma tendência na nossa civilização ocidental a privilegiar o raciocínio, a razão, o pensamento. Aliás, nós nem, embora tivéssemos falado no nosso esboço, não demos ênfase a este ponto na exposição da aula passada, mas nós vivemos num mundo racionalista, né? O Ocidente, ele é racionalista, ele privilegia a razão, entende que da razão vem a verdade, da razão vem a superioridade, da razão vem o sucesso, o progresso. Há um certo desprestígio dos sentimentos, das paixões. Aliás, essa palavra paixão, que identificava os sentimentos, as emoções, como nós vamos ver na Bíblia, ela passou a ter uma conotação ruim. Então, uma pessoa apaixonada é uma pessoa que não pensa, é uma pessoa louca, é uma pessoa que está a ponto de fazer loucuras, porque ela está apaixonada, ela não pensa. A ideia nossa é essa, é de que a emoção, de que a paixão, ela é contrária à razão. O homem racional é um homem equilibrado, é um homem moderado, é um homem que sabe o que quer, que faz as coisas conscientemente e que tem tudo para dar certo na vida. Já aquele que é sentimental, emocional, ele é alguém que não se equilibra, que não se controla, é alguém que tem tudo para dar errado na vida. Esse é o pensamento que existe no mundo ocidental e que não corresponde à realidade. Isto é algo criado pela mente humana, são preconceitos, são dados traços culturais que não correspondem à realidade. Deus fez o homem tanto para pensar como para sentir. Deus fez o homem para ter sentimentos e emoções, assim como ele tem pensamentos. Ter emoções e sentimentos é ser humano. Não há nenhuma falha, não há nenhum apequenamento do homem quando ele demonstra que tem sentimentos, que tem emoções. Há uma tendência a se achar, principalmente na igreja, que a demonstração de emoções e sentimentos é uma fraqueza, é algo que deve ser evitado, é carnalidade. Quando, na verdade, não há nada nesse sentido na Bíblia Sagrada, pelo contrário. A Bíblia, para mostrar a humanidade de Jesus, fez questão de demonstrar que Jesus tinha sentimentos. Ele se fez homem. E ele foi um homem que nunca pecou. É o homem, né? O homem modelo, o homem perfeito é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pilatos apresenta Jesus açoitado diante da multidão, ele
fala algo que mal sabia ele que era uma das grandes verdades proferidas em toda a história da humanidade. Lá em João, capítulo 19, versículo 5. Saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem, o homem, este é o homem, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. E em nenhum outro ser humano se mostrou o homem como em Jesus. O homem perfeito. Que, como homem, na sua perfeição, e por ter vencido o pecado, a morte, é aquele que está sendo o nosso mediador diante de Deus. Como diz Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E é interessante que ele leva a coroa de espinhos, que simboliza que se fez maldito por nós, mas ele também leva a veste de púrpura, que mostra que ele é o rei de Israel, o Messias, o rei dos reis e senhor dos senhores. Que venceu a morte, venceu o mundo e há de reinar para sempre. Mas voltando aqui ao nosso tema, o homem, este Jesus perfeito, ele tinha sentimentos. E, portanto, ter sentimentos não é pecado. Demonstrar sentimentos é demonstrar a sua humanidade. Uma humanidade que é criada por Deus no homem. Em diversas oportunidades do Evangelho, nós vemos Jesus demonstrando os seus sentimentos. Em João, capítulo 11, versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe ele: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Esta passagem aqui nos mostra toda a sensibilidade de Jesus. Primeiro, Jesus teve compaixão. Ele se moveu em espírito ao ver a tristeza de Marta e de Maria e dos judeus que estavam com elas, pelo luto, pela perda de Lázaro. E ele se perturbou, ele se angustiou. E aí perguntou: Onde o pusestes? E aí mostraram onde havia sepultado Lázaro. E ele chorou. Ele também chorou. E aí alguém disse: Olha, vede como ele o amava. Porque ele amava Lázaro. Aliás, foi assim que foi mandada a mensagem por parte de Marta e de Maria para Jesus. A gente vê neste mesmo capítulo 11 de João, no versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então era conhecido o amor, a amizade, o sentimento de afeto
que Jesus nutria por Lázaro. Então, Jesus demonstra sentimentos. Jesus demonstra sensibilidade. Porque o homem foi criado para ter sentimentos, para ter emoções, para ter paixões. A palavra paixão significa sofrimento, significa sentimento. E a Bíblia nunca questiona alguém por ter sentimentos, por ter paixões. O que a Bíblia censura são os sentimentos e as paixões direcionadas para o pecado, para a desobediência a Deus. Aí sim. Mas como nós vimos na semana passada, a razão também foi direcionada, o entendimento, o intelecto, também foi direcionado para o pecado. Por quê? Porque nós somos pecadores, temos a natureza pecaminosa e o homem no pecado é escravo do pecado. E o pecado que habita em nós nos leva a pensar no que não deve, a sentir o que não deve e a querer o que não deve, como nós vamos ver na próxima lição. Então o problema não está no entendimento, o problema não está na sensibilidade, o problema não está na vontade, o problema está no pecado, na natureza pecaminosa do homem, na carne, e carne não é corpo, carne aqui é o grego sarx, corpo é soma, em grego, então não é o corpo, é a carne, a natureza pecaminosa do homem, que a Nova Versão Internacional traduz como natureza humana, a natureza adâmica, na verdade. Então, este é o problema do homem. E é por isso que Jesus veio livrar do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do pecado, eu penso no que é bom, como nós vimos semana passada, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que há alguma virtude. Se eu sou livre do pecado, eu vou ter sentimentos corretos, sentimentos puros, sentimentos como Jesus tinha, de compaixão, de amor, um sentimento altruísta e não egoísta. O problema não está no entendimento, nem no sentimento. O problema na sensibilidade. O problema está no pecado. Então, Deus fez o homem com capacidade de sentir. Fez o homem para que ele tivesse emoções e tivesse sentimentos. E isso por quê? Porque o homem, como nós sabemos, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser sensível. Deus é um ser sensível. A essência de Deus é um sentimento. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. A essência de Deus, costumo dizer, o DNA de Deus é um sentimento, que não é um simples sentimento, porque o amor de Deus, além de sentimento, é um comportamento, mas não deixa de ser um sentimento. Então Deus é amor. Então Deus já é um sentimento. E o grande pregador indiano, Sadhu Sudha Singh, ele dizia que todo o plano da salvação é para revelar o amor de Deus. A criação revela o poder de Deus, a divindade de Deus, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículo Romanos 1 e Romanos 1 e 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas.
Então a criação revela o poder e a divindade de Deus. Mas a redenção, dizia Sadhu Sudha Singh, ela revela o amor de Deus. O amor de Deus, que é a própria essência de Deus. Então a essência de Deus já é um sentimento. Então, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele também tem que ser um ser que tenha sentimentos. Nós vemos muito bem que Deus é um ser sensível, é um ser que tem sentimentos, que tem sensibilidade, num episódio singular, dos mais profundos que existem nas Escrituras. É a experiência que Moisés teve com Deus quando subiu ao monte pela segunda vez e recebeu as segundas tábuas da lei. Aliás, os rabinos judeus costumam dizer que as segundas tábuas da lei, elas representam a misericórdia de Deus. E assim entendemos, porque quando Deus deu as primeiras tábuas da lei, Moisés, ao descer do monte, encontrou o povo na festa do bezerro de ouro, quebrando os 2 primeiros mandamentos. Moisés, irado, atirou as pedras ao chão e elas se quebraram. Agora Moisés volta para o monte Sinai e lá ele clama em favor do povo, pede o perdão do povo, para que o povo não fosse destruído por causa do grande pecado cometido. E Deus perdoa o povo e dá novas tábuas da lei. A lei era a mesma, mas as tábuas eram outras. As primeiras tábuas foram lavradas e escritas por Deus. Estas segundas tábuas foram lavradas por Moisés e escritas por Deus. E, em meio a esta segunda ida, Moisés pede a Deus para vê-lo. E Deus disse: nenhum homem pode me ver. Mas Deus se manifesta a Moisés. Diz: ó, você me verá pelas costas. Deus se manifesta a Moisés. E quando Deus se manifesta a Moisés, há um clamor. O próprio Deus se identifica a Moisés. O próprio Deus diz quais são os seus atributos, quem ele é. Moisés havia rogado para ver a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Não é só o esplendor de Deus, é a majestade de Deus. E Deus, então, neste momento de grande intimidade com Moisés, ele se revela a Moisés, ele diz a Moisés quem ele é. E os judeus chamam isso dos 13 atributos da misericórdia. Né? Em hebraico, Yud Gimel Midot HaHashanim, HaHamim. E então, Deus se revela a Moisés com esses 13 atributos, onde ele já demonstra toda a sua sensibilidade. É pela sua bondade, pela sua benignidade, que ele poupa o povo de Israel, que merecia a morte por ter quebrado logo os 2 primeiros mandamentos. E como Deus se identifica a Moisés? Êxodo capítulo 34, versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª
geração. Nós vemos aqui, então, esses 13 atributos, dos quais nós iremos rapidamente, porque esta é uma ilustração da sensibilidade de Deus, e o nosso tema é a sensibilidade do homem, mas nós vamos ver que o homem tem sensibilidade, porque Deus tem sensibilidade, e ele é imagem e semelhança de Deus. Então, nós vamos aqui ver que desses 13 atributos, 6 deles estão diretamente ligados aos sentimentos, à sensibilidade. Então, do 13 atributos, 6 estão diretamente vinculados ao sentir de Deus, a mostrar que Deus é um ser sensível. Primeiro, ele é compassivo. Deus misericordioso e piedoso. Então, ele é compassivo. Ele é empático, ele sente o que o outro está sentindo. Foi o que Jesus demonstrou na passagem que nós lemos aqui, da ressurreição de Lázaro. E por várias vezes no Evangelho, a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão. Paixão. Ou seja, sentiu a paixão do outro, o sentimento do outro. Se colocou no lugar do outro. Isso é empatia. Deus sentiu a miséria do homem no pecado e se fez pecado por nós. Deus vem ao mundo, na pessoa de Jesus, porque sentiu a miséria, sentiu a situação lamentável do homem, desespero do homem ao ter perdido a comunhão com Deus. Então Deus é compassivo. Mas Deus também é gracioso, piedoso. Piedoso. Ele é gracioso, ou seja, ele está disposto a favorecer alguém sem que aquela pessoa mereça. Foi por isso que nós somos salvos. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus quis favorecer o homem sem ele merecer. É mais um sentimento que Deus tem. Tardio em irar-se. Deus dá a oportunidade ao homem para que ele se arrependa. Ele é longânimo. Nós já falamos aqui outro dia a respeito do sinal que Deus pôs em Caim para dar a oportunidade para que ele se arrependesse. Ele não se arrependeu, mas Deus lhe deu esta oportunidade. Deus é tardio em irar-se. Ele não quer o mal. Ele é benigno, longânimo. Mas Deus também ele é magnânimo em bondade. O texto diz: tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Deus é bom. Deus é bom. Jesus disse para o jovem de qualidade, para o mancebo de qualidade, ou jovem rico, eu gosto mais dessa expressão, mancebo de qualidade. Ele diz: olha, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Deus é grande, ele faz o bem. Jesus disse no Sermão do Monte que Deus dá a chuva ao justo e ao injusto, dá o sol ao correto e ao incorreto, ao bom e ao mal. Deus é magnânimo em bondade. Faz o bem como ninguém. Ele não só é benigno, mas ele não só quer o bem, como ele faz o bem. Guarda a beneficência em milhares. Ele faz o bem ao outro. Ele não só é benigno, ele não só quer bem, como ele faz o bem. E ele é perdoador, ele perdoa a iniquidade. Estava perdoando o povo pelos dois pecados, pelo pecado gravíssimo que havia cometido. Mas ele perdoou, ele é perdoador.
E é porque Deus nos perdoa, que nós estamos aqui em comunhão com Ele, porque nós tivemos os nossos pecados perdoados. Então, os irmãos veem como Deus é sensível e como, ao criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele criou o homem para que o homem também fosse sensível. E a sensibilidade do homem nós notamos logo no primeiro ato que Adão praticou. O primeiro ato que a Bíblia nos revela que Adão praticou foi dar nome aos animais. E nós já vimos na aula passada que, ao dar nome aos animais, Adão demonstra que foi criado com entendimento, com intelecto, com inteligência. Mas neste mesmo episódio, nós vemos que o homem também era sensível. Porque o que diz o texto sagrado? Gênesis capítulo 2, versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Adão usou seu entendimento, sua inteligência, sua razão e deu nome a todos os animais. Com o seu entendimento e sua razão, ele percebeu que cada animal tinha o seu par. Tinha um macho e tinha fêmea. Mas ele notou que ele não tinha a fêmea. Ele notou que não havia ninguém que lhe correspondesse. E neste instante, ele se sente só. Deus já sabia que ele ia se sentir só. Tanto que antes de chamá-lo, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Deus já sabia que Adão iria se sentir só. E ao se sentir só, Adão revelou que era um ser dotado de sensibilidade. Ele teve uma sensação ao ver todos os pares de animais que ele havia nomeado. Esta sensação gerou nele uma emoção, que é a reação ao sentimento. Ele se viu só. E isto foi interpretado pela sua mente, foi processado pela mente. E ele disse: eu sou um ser solitário. E isto não é bom. A sensação deu origem à emoção, e a emoção gerou um sentimento. E como era um sentimento ruim, que não era bom, porque o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só, imediatamente Deus lhe fez cair, versículo 21, capítulo 2 de Gênesis: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Ele ficou inconsciente. Então ele já não se sentiu só. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da carne que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Adão, desperto, vê aquela mulher, pelo seu entendimento, pela sua inteligência extraordinária, ele já viu que aquela mulher era osso dos seus ossos, porque ele notou a falta de um osso. Ele já notou que ele não tinha visto nada, mas a sua inteligência extraordinária, pois era um homem em comunhão plena com Deus, já deduziu que aquela era osso dos seus ossos, carne da sua carne, já a amou e já a quis por mulher. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí, ama a sua querida esposa
e casam-se e são felizes para sempre, até a queda. Ficaram felizes até a queda. Adão era um homem sensível, tinha sentimentos. Deus o criou com os sentimentos. No mesmo momento em que se revela o entendimento do homem, a inteligência do homem, também se revela a sua sensibilidade, as suas sensações, emoções e sentimento. E aqui nós então vamos ver que a sensibilidade do homem comporta então esses três fatores, esses três elementos. Em primeiro lugar, a sensação. O filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, ele define a sensação no seu dicionário de filosofia e ciências culturais como sendo o elemento mais simples da consciência. A repercussão na consciência de uma impressão produzida no corpo. Vamos voltar ao exemplo de Adão e de Jesus. Adão, ao dar nome aos animais, ele viu, percebeu que todos tinham um par e ele não. Esta é a sensação. É perceber algo que vem pelo corpo. É quando você põe a mão numa panela quente e você já tem aquela reação da quentura. Isto é, você põe a mão e produz a sensação da quentura da panela. Adão teve a sensação da solidão. Jesus, ao ver Marta, Maria e os judeus, teve a sensação da tristeza, da dor que estavam todos a passar pela morte de Lázaro. Essa é a sensação. Esta sensação, que é a impressão produzida do corpo, no corpo, ela gera uma reação. Esta reação é a emoção. É a reação, é a emoção. A emoção é a reação à sensação. A definição de emoção é a reação orgânica de intensidade e duração variáveis, geralmente acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias e de grande excitação mental. Então, essa é a reação. Diante da sensação da quentura, você tira a mão e grita, ai! Essa é a emoção. Algumas pessoas, diante da reação da sensação, elas têm reações. Muita gente diz assim, eu não sei, eu tenho medo quando um dia que eu for assaltado, como eu vou reagir? Eu me lembro que uma vez que me tentaram assaltar, eu reagi correndo. Eu corri mais de 300 metros e quando eu parei, nem cansado eu me senti. O medo era tanto que nem senti a corrida, não fiquei nem ofegante. É o que diz aqui. Alterações respiratórias, circulatórias, grande excitação mental. No direito, existe a violenta emoção. Quando você pratica um crime por violenta emoção, você, ao reagir a uma circunstância, a uma sensação de maneira violenta, até se diminui a pena. Porque você agiu por violenta emoção. Naquela reação. Diz a expressão, no calor dos acontecimentos. Isso é emoção. Jesus, no calor dos acontecimentos, ele,
ao ver aquelas pessoas chorando, ele diz assim: onde o pusestes? Ele tem a reação de ir até o túmulo de Lázaro. Ele não tinha entrado ainda na cidade, na aldeia, né, em Betânia. Mas ele diz: onde o pusesse? Ele teve aquela reação, a emoção foi de ir até o túmulo. E logo em seguida a Bíblia diz: Jesus chorou. Chorou. Foi a emoção. É a emoção. Adão, ele, ao perceber que estava só, ele se sentiu só. A emoção dele foi perceber que estava só. Eu estou só, isso não é bom. A solidão. Isto é a emoção. Os psicólogos dizem que as primeiras emoções, pastor Jamiel de Oliveira Lopes, grande pastor, grande ensinador, que é psicólogo, no seu livro Psicologia Pastoral, ele diz que as primeiras emoções são o medo, a ira e o amor. Elas são chamadas de emoções primárias. As outras emoções vêm destas três: o medo, a ira e o amor. Então, diante das circunstâncias que nos dão as sensações, as primeiras emoções que nós temos são o medo, a ira e o amor. Adão ficou com medo, estava só. Jesus demonstrou amor, quis ir até o túmulo e chorou. É o amor. A ira nós vemos o próprio Jesus, por 2 vezes no templo. Ao chegar ao templo e ver aqueles cambistas transformando a casa de oração, que deveria ser o templo, em covil de ladrões. Ele pega um azorrague e começa a virar as mesas. Essa foi a reação dele ao que viu. É a ira. Então, nós temos a ira, o medo e o amor. São as três primeiras emoções. Emoções que precisam ser bem direcionadas. Né? Daqui a pouco nós vamos ver. Nem o medo, nem a ira, nem o amor são maus. Jesus demonstrou ira, Jesus demonstrou amor e também demonstrou medo. A angústia no Getsemane. O estresse era tão grande que se contraíram os capilares e o suor se tornou em gotas de sangue. A ciência mostra, a medicina mostra que o extremo do estresse faz com que haja contração tanta dos capilares que o suor, que chega a correr sangue na face, né? Ou na pele, né? Não só na face, na pele. Então Jesus demonstrou todas estas emoções: medo, ira e amor. Adão também. O medo, nós vemos ele demonstrando medo quando percebe estar só, ele demonstrando medo quando Deus vem ao jardim depois que ele havia pecado. Ele se esconde. Ele demonstrou amor no momento em que vê Eva e com ela resolve se casar. E ele demonstra a ira já caído quando diz a Deus: a mulher que tu me deste. Ele demonstra sua ira contra a mulher. Então aqui nós temos o medo, a ira e o amor, estas três emoções primárias. Mas nós temos também, aliás, é bom lembrar
que as emoções, elas também são chamadas, na Idade Média, elas eram chamadas de apetite irascível, né? Tirando aí da ira, né? O apetite irascível. É assim que Tomás de Aquino, grande teólogo da Idade Média, chama as emoções de apetite irascível. Já na época de Tomás de Aquino, chamar de paixão já tinha uma conotação ruim, então ele chama de apetite irascível. E o que é apetite? É a propensão dirigida para algo desejado, algo conveniente, adequado ao apetente. É um desejo instintivo que tem origem numa necessidade física. Então, as emoções também são chamadas de apetite, né? Se bem que o apetite está ligado mais aos instintos, né? Então, quando você está com fome, vem aquele cheirinho de churrasco, assim, isso aumenta o seu apetite, aumenta a sua vontade de comer. Você fica com vontade de saciar a fome, ou a sede, ou de ter um relacionamento sexual, que também é um instinto, né? Então, o apetite, ele é esse desejo instintivo que tem origem numa necessidade física. Isso também mostra a sensibilidade do homem. A sensibilidade não está ligada apenas a coisas conscientes, mas aos instintos que são inconscientes. Isso também faz parte da sensibilidade humana. As emoções, elas são reações às sensações e também são reações aos apetites. Então, isto é a emoção. Mas e o sentimento? O sentimento é o processamento mental desta emoção. O processamento mental desta emoção. Tomado pela emoção, em reação à sensação, em seguida esta emoção ela é processada mentalmente. Vem uma compreensão que gera o sentimento. O sentimento é a interpretação subjetiva e mental que fazemos da emoção, uma experiência interna mais duradoura e passível de ser escondida. Esta emoção é processada e, ao ser processada, ela gera um sentimento. Voltemos lá a Jesus, lá no túmulo de Lázaro. Jesus disse: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem ver. Aí Jesus chorou. E aí os judeus disseram: vede como o amava. Então a emoção o fez ir até o túmulo. Indo até o túmulo, ele chora. E aí ele demonstra o sentimento que ele tinha. Ele tinha um sentimento de amor. Os judeus disseram: olha como ele o amava. Ele processou aquilo tudo na sua mente e ele sentiu o amor, ele sentia o amor. O que ele nutria por Lázaro era o amor. Por que ele chorou? Porque ele o amava. Ele sentiu também saudade de Lázaro. Ele sentiu também a falta de Lázaro. Ele mostrou que ele amava a Lázaro. Agora era o sentimento. E aquela perturbação que ele sentiu ali se transforma em compaixão. E é por isso que ele vai ressuscitar Lázaro. Ele vai ressuscitar Lázaro. É verdade que era para a glória de Deus, para demonstrar o seu poder, mas também para trazer alegria a Marta e a Maria e a todos os amigos de Lázaro que ali estavam.
O sentimento é esse, é o sentimento da compaixão, o sentimento do amor. Não é só a emoção. A emoção ela é processada e o sentimento surge no nosso interior. Esse sentimento, a emoção passa, mas o sentimento não. A emoção é uma reação momentânea, é a reação do momento, mas ela é processada e gera um sentimento. Gerou aqui o sentimento da compaixão e por ele Jesus ressuscita Lázaro. O sentimento também que foi gerado em alguns daqueles que ali estavam. Olha o que diz João 11:38. João 11:37. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Olha aí o sentimento de indignação, o sentimento de desprezo, de censura a Jesus. Quando vem Jesus chorando, uns dizem, olha como ele ama. Outros dizem, olha, ele demorou, ele não atendeu o convite, o chamado das irmãs. Eram pessoas que queriam criticar a Jesus, que queriam menosprezar a Jesus, que eram contrários a Jesus e já tinham aquele sentimento de inveja, de despeito, e que aproveitaram o choro de Jesus de novo. É por isso que é dito aqui que o sentimento pode ser escondido. Né? Nós não vemos o sentimento, é uma experiência interna. Esse sentimento é gerado em nós como reação à nossa emoção. E as pessoas interpretam a nossa emoção e também geram dentro delas sentimentos que correspondem ou não à realidade. Então aqui nós temos o sentimento. Com Adão foi a mesma coisa. A emoção, a sensação e a emoção, quando ele viu que estava só, gerou nele uma melancolia, gerou nele uma profunda tristeza. E é por isso que Deus lhe deu imediatamente um profundo sono, para que ele não sofresse. Porque não era bom que ele estivesse só. E ele percebeu isso e iria ficar triste. Isso gerou nele um sentimento de tristeza. E como ele não precisava sofrer, porque como Deus não quer que ninguém sofra, ele então, nós estamos antes do pecado, inclusive, ele dá um profundo sono a Adão para que ele não sofra. E o sentimento que veio da emoção foi um sentimento de melancolia e de tristeza. Já quando ele vê Eva, ele tem um sentimento de amor. Ele tem uma alegria, ele agora tem uma companheira, ele quer agora compartilhar a vida com ela. E Deus não lhe deu sono, não. Aí deixou que ele se casasse e fosse feliz. E queria Deus que fosse feliz para sempre, embora Deus soubesse que ele só seria feliz até a queda. Então, aqui é o sentimento, é aquele processamento. Aqui naquele exemplo que eu dei da panela quente, ele vai ter o sentimento da dor, da queimadura, não é? Ele vai sofrer todo aquele mal e ele dali para frente ele vai ser mais cuidadoso, ele já não vai tocar mais, né? Como diz aquele velho ditado, macaco velho não põe a mão em cumbuca, né? Antes da queda, então nós vemos aí o que é a sensação, o que é a emoção e o que é o sentimento. Antes da queda, este sentimento, essa sensibilidade humana, ela era equilibrada, era calibrada. Né? Por quê? Porque havia a comunhão com Deus. A cada dia o homem tinha um momento de intimidade com Deus. E, portanto, ele tinha plena comunhão com Deus, ele era inocente, ele não experimentara o mal, e todos os seus sentimentos eram bons. Quando surgiu um sentimento que não era bom, Deus não o permitiu sentir, lhe pondo um profundo sono.
havia um equilíbrio constante, porque quando o espírito humano, que é aquela parte do homem que se relaciona com Deus, está governando a nossa alma, os nossos sentimentos são os sentimentos de Deus. E os sentimentos de Deus sempre são bons. Nós, a exemplo de Deus, também somos compassivos, perdoadores, misericordiosos, graciosos, longânimos, bons. Nós praticamos boas obras porque temos bons sentimentos. E Deus nos cria em Cristo para praticar boas obras. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E só pratica boas obras quem é bom. Por que tudo que Deus fez foi muito bom? Como diz Gênesis 1:31. Porque Deus é bom. Então, o novo homem, o homem salvo, ele pratica boas obras porque ele tem bons sentimentos, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é gracioso, porque ele é perdoador, porque ele ama. Então, ele é bom. E as suas obras são boas. Agora, depois da queda, aí não. Depois da queda, os sentimentos são voltados para o mal. Assim como o entendimento, como o pensamento do homem, a imaginação do homem é má continuamente, não é assim que Deus faz? Também o sentimento dos homens são maus. Os homens estão corrompidos. Os seus sentimentos são maus. Salmo de número 14. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, veja que eles fazem o mal, fazem o pecado, que comem o meu povo como se comessem pão. São pessoas que comem os outros, ou seja, são pessoas que exploram os outros, que oprimem os outros, que fazem maldade para os outros, têm sentimento perverso. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Os homens têm grande pavor, o seu sentimento, a sua emoção, medo vira um pavor. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto Deus é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então há opressão, há maldade, há vergonha, há injustiça. Por quê? Porque os sentimentos estão desvirtuados. Não há ninguém que faz o bem. Todos estão corrompidos. Todos estão imundos. Todos são abomináveis. Todos se prejudicam uns aos outros. Essa é a sensibilidade no pecado, que é uma insensibilidade, como nós vamos ver daqui a pouco. E o processo da tentação que levou à queda do homem já mostra que o diabo ele trabalhou na sensibilidade do homem. O processo da tentação, quando o diabo tenta para que nós pequemos,
ele trabalha primeiro na sensibilidade. É por isso que o diabo foi tentar Eva. Porque a mulher ela tem uma sensibilidade mais aguçada do que o homem. Como o homem tem uma racionalidade, um entendimento mais aguçado do que a mulher. É por isso que ambos se completam. A alma humana ela é entendimento, vontade e sensibilidade. Quando forma-se o casal, a completude, a uma só carne, vem com um pouquinho mais de sensibilidade da mulher do que de entendimento, um pouquinho mais de entendimento do homem do que sensibilidade. E aí ambos se unem e há a perfeição, a unidade se forma. A mulher é mais sensível que o homem. E o diabo trabalhou na sensibilidade. É através da sensibilidade que o diabo faz com que nós pequemos, nós sejamos induzidos ao mal. Ele trabalha na sensibilidade. E foi assim que fez com Eva. Também foi assim que fez com Jesus, mas começou tudo com Eva. E Tiago nos mostra o porquê disso. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aqui está o segredo do diabo. O segredo do diabo foi gerar na mulher a concupiscência. Lembre-se que eu falei que a emoção ela é chamada de apetite irascível. A concupiscência é o apetite concupiscente. O que é a concupiscência? O que é isto? Concupiscência. A concupiscência é o apetite carnal exagerado e insaciável. Essa é a definição do pastor Claudio Honor Correia de Andrade no seu dicionário teológico. É o apetite carnal exagerado e insaciável. O filósofo Mário Ferreira dos Santos diz que o apetite concupiscente é a desordenada habitualidade do apetite humano, dirigido ao ato contra a razão, que pode aumentar o poder executivo do ato ou não. Então, a concupiscência é uma inclinação, é uma desordenada, um apetite desordenado. Diz o pastor Claudio Honor, um apetite exagerado. É um desejo incontrolado. É por isso que o título da nossa lição fala emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. A concupiscência é o descontrole do desejo, que foi o que o diabo fez. O diabo, em primeiro lugar, lançou a mulher no campo da dúvida, abalou a fé da mulher. Deus tinha dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeira arma do diabo, colocar em dúvida o que Deus colocou. Como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, lançar a mulher no campo da dúvida. Essa foi a primeira artimanha, primeiro ardil, a primeira cilada do diabo. Colocar a mulher no campo da dúvida. Tendo abalado a fé da mulher, ele instiga o apetite da mulher. Não, você não vai morrer, não. Você será igual a Deus, sabendo o bem e o mal.
A mentira do diabo. Duvidosa, a mulher ouve. Vocês vão ser iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. E aí a mulher, ela cria a concupiscência. Veja que Tiago diz, quando cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O diabo lança a seta, coloca a mulher no campo da dúvida, mente, e a mulher cria sua concupiscência. Olha o que o texto diz. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Gera-se aqui a concupiscência dos olhos, ou a concupiscência da carne. Ela passa a ver a árvore como boa para se comer. Isso é uma ilusão. Ela sempre tinha visto aquela árvore. E aquela árvore não foi pintada pelo diabo para ela achar aquela boa para se comer. É que agora foi gerada nela a concupiscência. Ela passa a ter um apetite concupiscente. Há uma desordem no seu sentimento, no seu desejo. É um apetite exagerado. Essa árvore é boa para se comer. A concupiscência da carne. O diabo lança a ilusão do prazer. É gostoso fazer isso. Você vai se agradar. Isto dá prazer. Isto traz alegria, traz felicidade. Pode usar a droga que você vai ter uma viagem. Pode praticar o sexo porque você vai ter prazer sexual, o orgasmo. Pode pegar o dinheiro porque você vai poder gastar. É sempre assim. O diabo gera concupiscência. E quando a gente é tentado, é atraído e engodado, enganado, seduzido pela própria concupiscência. Gera-se o apetite concupiscente. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, mas não para por aí. Agradável aos olhos. Ela passou a notar, enganada, ela passou a notar que aquela árvore era mais bonita que as outras, que aquele fruto era mais suculento, mais brilhoso. Aí eu tenho a concupiscência dos olhos. Por isso que Jesus diz: a candeia do corpo são, a candeia da alma, a candeia do corpo são os olhos. Se a luz que em ti há forem trevas, quão densas serão as suas trevas? É a concupiscência dos olhos. Porque João diz lá em 1 de João 2:16. 1 de João 2:16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A concupiscência já é uma deturpação do que foi criado. A mulher já viu que a árvore era agradável aos olhos. E aí vem a terceira concupiscência. E árvore desejável para dar entendimento, ela quis ser igual a Deus, é a soberba da vida, o mesmo sentimento que teve o diabo, querer ser maior que Deus, querer ser Deus. Aqui vem a soberba da vida. E atraída pela própria concupiscência, que diz Tiago, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência. Tiago 1:14.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então, a concupiscência, ela é concebida. A mulher se deixou enganar pelo diabo e gerou o apetite concupiscente. A concupiscência. É concupiscência, hein? Não é concupiscência, não é concupiscência. A concupiscência foi concebida. Ela achou que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E aí, então, o pecado nasceu. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E comeu, tomou do seu fruto e comeu. E o pecado sendo consumado gera a morte. Esse é o processo da tentação que leva ao pecado, que leva à morte espiritual. Mas tudo começa na sensibilidade. Notem como a sensibilidade é deturpada. Deus criou a sensação, a emoção e o sentimento. Criou o apetite, mas o apetite irascível, mas não o apetite concupiscente. O apetite concupiscente surge quando nós somos tentados, quando nós damos lugar ao diabo, quando nós deixamos de crer na palavra de Deus. Aí a concupiscência é concebida e dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. É por isso que o pastor Claudio Honor de Andrade diz que a concupiscência tem o cerne no orgulho e na altivez do espírito. Aí, então, nós temos o transtorno da sensibilidade. É porque o pecado ele transtorna o entendimento. Nós já vimos na semana passada, as pessoas deixam de pensar na eternidade, deixam de crer em Deus, deixam até de crer que Deus existe, eles se tornam cegos espirituais e o entendimento é voltado unicamente para as coisas desta vida. E agora se transtorna também a sensibilidade. As sensações, as emoções e os sentimentos dão origem à concupiscência, proveniente da tentação. E a concupiscência dá à luz o pecado. E há um transtorno. As paixões, os afetos, também são nomes que a Bíblia dá para as emoções e os sentimentos. Paixões, afetos. Nós já vimos que não é mal ter paixões, não é mal ter afetos. Só que, com o pecado, estas paixões e estes afetos são contaminados. Viram concupiscências. É por isso que Paulo diz que a nossa natureza pecaminosa, a carne, quando nós somos salvos, ela é crucificada com Cristo. O texto diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os sentimentos no pecado, a sensibilidade humana do homem pecador, ele possui concupiscências. São desejos incontrolados, sem controle, que levam o homem ao pecado. E aí nós vamos ter o contrário do que deveria ser. A imagem e semelhança de Deus. O homem tem sentimentos, tem paixões, tem afetos,
tem emoções, tem apetite. Isso tudo é normal. O homem tem que ter isso. Jesus tinha apetites? Tinha. A Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum ele teve fome. Mas aí aparece o diabo para transformar o seu apetite em concupiscência. Manda que estas pedras se tornem em pães, se tu és o Filho de Deus. Jesus era tentado na sua sensibilidade. Mas Jesus não transformou o apetite irascível, a fome, em concupiscência. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O sentimento no pecado, ele é perverso. Nós vimos o quê? Que Deus ele é compassivo. O homem no pecado, ele não tem compaixão. A Bíblia diz o quê? Que ele é sem afeto natural. Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Veja, ele é amante de si mesmo, ele não ama o outro. Deus amou o outro, amou o povo de Israel, nós vimos ali, ele era perdoador, ele era gracioso, ele era grande em benignidade, ele perdoou o povo, ele deu novas tábuas da lei. Esse é o sentimento de Deus, é o sentimento de Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É o sentimento altruísta, querer o bem do outro, querer beneficiar o outro, mas no pecado o sentimento é o contrário, são homens amantes de si mesmos. É o sentimento egoísta, sem afeto natural. Não tem afeto, são pessoas que não têm compaixão, que não sentem a dor do outro, que não estão nem aí com o sofrimento do outro. Eles só estão interessados no seu próprio benefício, no seu próprio bem. São irreconciliáveis, incapazes de perdoar. Estou vendo que estou aqui em 2 Timóteo 3, 2 e 3. Incapazes de perdoar, são ingratos, não têm gratidão, não agradecem a ninguém, não reconhecem o bem que as outras pessoas fizeram para eles. São soberbos, orgulhosos, são incontinentes, não se contêm. O homem no pecado, ele não se contém. Por isso que, quando tem fome, são gulosos, glutões, comem até vomitar. Quando bebem, não se contêm, se embriagam. Viciam-se em drogas e outras substâncias. São cruéis, não têm amor para com os bons. São mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. São incontroláveis. Não é isso que nós temos visto nos dias de hoje, com cada vez maior intensidade. Eles não têm controle, não têm equilíbrio. Por quê? Por causa do apetite concupiscente. A carne os domina. Não há freio.
estão desenfreadamente praticando o mal. Paulo fala disso em Romanos, capítulo 1, quando ele fala da situação do homem no pecado, da corrupção geral da humanidade. Eles dizem assim, 1:24 de Romanos, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles estão entregues às concupiscências do coração. Não têm controle. Não conseguem dizer não ao pecado. São insaciáveis. Não é? Como disse o pastor Claudio Honor, um apetite carnal exagerado e insaciável. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Veja que paixão é emoção. Todo homem tem emoção, mas aqui são paixões infames, desonrosas, indignas, animalescas. E aqui está falando do sexo antinatural, da sensualidade exagerada, inclusive o homossexualismo. O texto diz, olha, se inflamaram em suas sensualidade. Versículo 28 ainda diz, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Tudo que não presta, porque toda a sensibilidade é desviada para a destruição. Destruição do outro, mas que na verdade é a própria destruição. E aqui está o engano do diabo. O diabo coloca para as pessoas esse sentimento egoísta, para que eles queiram eles terem o bem. E por isso eles prejudicam o outro. Mas em fazendo o mal, eles estão prejudicando a si mesmos. E muitas vezes, no descontrole dos seus desejos, eles mesmos se destroem. É o que nós vemos aí. Pessoas que fazem o mal para todos, para ficarem ricos, para terem prazeres carnais, e acabam eles mesmos se destruindo numa overdose, por exemplo. Essa é a deturpação da sensibilidade. São pessoas que se destroem porque não controlam os seus desejos, os seus apetites. Tem o chamado apetite desordenado, que está lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O homem no pecado, ele não controla as suas emoções e os seus sentimentos, e é destruído por esse descontrole de emoções e sentimentos. Nos dias de hoje, temos visto quantos distúrbios psicológicos, psíquicos. As grandes doenças, as grandes epidemias hoje em dia são as doenças psicológicas. A depressão já está sendo chamada o mal do século XXI. As pessoas estão cada vez mais mentalmente enfermas, porque não tem mais equilíbrio emocional nem sentimental. A proliferação da iniquidade faz com que os homens cada vez mais se destruam na sua sensibilidade. Quando cremos em Jesus, isto muda totalmente, porque o Espírito passa a governar a alma. E o Espírito nos traz a temperança, que é o domínio próprio. E todos os nossos sentimentos
passam a ser voltados para o outro. Passamos a ser compassivos, perdoadores. Passamos a ser graciosos, longânimos, pacientes. Passamos a produzir benignos, bons. Este é o homem que Deus criou. Esforcemo-nos para que a nossa sensibilidade seja dirigida por Deus. Amém.